Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar sobre talentos, sobre jovens, geração Z, atração, retenção de talentos e muito mais. Eu tenho aqui um especialista no assunto, que é o Caio Infante, que eu tive o prazer de trabalhar alguns anos atrás juntos lá na Felipelli. E ele hoje é vice-presidente para a América Latina da Raydance, que é uma empresa de tecnologia ligada à atração e retenção de talentos. Obrigada, é um prazer estar aqui com você de novo. Nossa, não tenho nem palavras, estou muito feliz de estar aqui, anos depois, né? Tá aqui o Bom Filho a Casa Torna, não é isso? Estou muito feliz de novo, obrigado pelo convite e vamos falar, estou aqui pronto já para isso. Bom, eu acho que esse assunto é um assunto que está todo mundo hoje comentando nas empresas, né? Porque a gente sabe que as empresas têm sofrido com a questão de atração de talentos e principalmente de retenção, porque custa muito para você, quando contrata alguém, você formar essa pessoa, manter essa pessoa e fazer com que ela se engaje dentro da empresa, né? E você se tornou uma pessoa especialista no assunto. Então, acho que a gente tem muita coisa para conversar. Primeiro, se você quiser contar o que você está fazendo hoje, dá uma atualizada. Muito bem, conto sim. Então, vou contar um pouquinho da Raydance, que acho que é legal tangibilizar para quem está acompanhando a gente aqui. A Raydance é uma HR Tech, né? E também uma agência de publicidade voltada para atração de talentos, que é o que a gente chama de Employer Branding ou marca empregadora. É uma agência hoje com 1.600 pessoas no mundo, mais de 30 escritórios, mais de 1.000 clientes. É um mercado lá fora super desenvolvido. É americana? Empresa americana, sede em Nova York, enfim, super legal, super madura, empresa que tem anos e anos aí já no mercado. Eu estou liderando a agência aqui para a América Latina há 7 anos e meio, aos trancos e barrancos, né? Num mercado bem mais difícil, muito mais amador, mas com relativo sucesso, senão não estaria aqui 7 anos e meio também, né? E me tornei o grande, de fato, especialista e evangelista do mercado, né? Eu, ao longo desse tempo, eu também fundei uma comunidade voltada para isso, que a gente chama lá de Employer Branding Brasil, junto com outras 2 amigas e sócias, que é uma parte mais educacional de mercado, onde tem palestra, curso, podcast, pesquisa, prêmio. A gente fez um monte de coisa ao longo já de 6 anos, que tem a IBB, que a gente chama, que todo mundo conhece, que a gente tem 40 mil seguidores. Que legal. Né? Então é um outro... E vai indo, né, em paralelo. Quanto mais eu desenvolvo o mercado, mais tem negócio. Uma coisa puxa a outra. Os negócios viram cases para inspirar os demais. E isso vai indo a cada pouco. Esse é um pouquinho do meu resumo dos últimos quase 8 anos. Que legal. Porque lá atrás, né, quando a gente ainda era representante da Wright, quando comprou a Felipelli lá atrás, a gente falava muito dessa questão do people brand, que é você criar uma marca para as pessoas, mas tem naquela época, né, e hoje a gente trabalha mais com a parte do desenvolvimento, que é depois que a pessoa já está lá, como que ela vira uma... Embaixadora de marca, exatamente, é construir isso. Mas você me falou que você faz uma parte antes, que tem a ver com a atração. Também. Me conta essa parte da atração, né? Dessa campanha, né? Eu acho que tem a ver até com a sua natureza aí de marketing, vendas e publicidade. Total. Que depois volta para retenção e volta como promotor de venda. Então, tentar resumir aqui um pouquinho. A marca empregadora, ela é construída sempre de dentro para fora. Acho que esse é um ponto importante para a gente, para quem estiver assistindo a gente, entender um pouco de conceito. Então, se eu quiser montar um negócio, uma empresa, geralmente a gente vê lá o que a gente chama de dor no mercado. A gente traz, faz lá o MVP, pilota alguma coisa, testa no mercado, vai e volta. É assim que funciona um negócio. Com pessoas, eu sempre falo, não dá para você ficar pilotando, porque custa caro. Né? Além de tudo, contratar errado, você tem risco para o negócio, risco de relacionamento, de perder fornecedor, cliente, perder outras pessoas, ou seja, o risco ele é muito grande. E aí o que você entende, o que as pessoas dentro da sua organização já valorizam, é o que você vai, de certa forma, contar para fora. Então isso é sempre o de dentro para fora, este movimento. E o grande desafio hoje da maioria das empresas aqui no Brasil é que elas não sabem que história contar. E o mercado, não vou falar que ele está aquecido, ele está mediano, acho que já esteve pior, também já esteve melhor, obviamente, acho que ele está hoje intermediário, né? Existe uma concorrência por talento ainda muito grande, por diversos motivos. Primeiro, o poder de escolha está na mão do candidato. Isso mudou já tem um bom tempo. Antigamente a empresa te ligava, era quase uma ofensa se você não fosse para a empresa. Hoje em dia a empresa fica lá te ligando, quase que te implorando para você aparecer na entrevista. Não é nem para aceitar. Né? Então tem esse desafio. O segundo é exatamente isso. Então, você pode até atrair o candidato,
ele fala sim na sua vaga, se candidatar, mas ele tem que aparecer na primeira entrevista, na segunda, na terceira e aceitar a sua carta oferta. E existe até um fenômeno que lá dos Estados Unidos eles chamam de ghosting, que o candidato ele desaparece, ele vira um fantasminha e nunca mais ele te retorna. Super comum. Se alguém não passou por isso, me fala que eu quero saber o seu segredo. Isso acontece. Acontece sim, eu já passei por isso também. Acontece, né? Esse é o ponto. E é isso, as empresas não sabem se vender, elas não sabem encantar, porque o poder de escolha, mais uma vez, está na mão do candidato. Então, por que eu deveria trabalhar na sua empresa? O que tem lá para mim? Como é que eu vou crescer? Com quem que eu vou aprender? O que você tem de política de diversidade? Como é que é a sua cultura? Qual que é o tamanho do seu negócio? Como que é essa vaga na prática? Porque se a gente pensar numa vaga, aqui do meu lado, uma vaga de marketing, um gerente de marketing, ele pode atuar em qualquer segmento, em qualquer setor, porque ele conhece o conceito de marketing. Se ele vai para a indústria automobilística, se ele vai para o mercado financeiro, para uma startup, depende. E aí, não tem certo nem errado também nessa história. Não tem melhor, não é pior, não tem julgamento. O candidato a candidato, é o momento de falar assim, poxa, eu gostei mais dessa história. O ponto é que as empresas não sabem exatamente contar essa história. Não sabem encantar. É fazer essa pré-venda que eu chamo, para aí sim. E não é só fazer a pré-venda até se candidatar. É continuar essa conversa, né? E o conceito até do inbound marketing, inbound recruiting, que a gente chama, que é, eu trouxe o candidato, ele se manifestou, falou, vou dar uma chance para essa empresa, vou conhecer ela um pouquinho mais. Você tem que manter esse candidato, essa candidata, aquecida, para exatamente falar assim, a gente faz isso, aqui a gente trabalha dessa maneira, aqui a gente tem a cultura de inovação e a gente faz isso dessa maneira, ou aqui a gente acredita nesses valores. Por quê? Porque hoje as pessoas não querem só um trabalho para pagar conta. Elas querem se envolver, querem compartilhar valores, entender o que a empresa está fazendo para a sociedade, ter pessoas legais para trabalhar juntos, se desenvolver. Tem uma série de outras coisas, muito além de que só o emprego. Então, o Employer Branding é responsável por, de certa forma, organizar todas essas histórias e contar. E saber contar isso, tal do storytelling, vai fazer toda a diferença. E o que eu percebo também é que os jovens, os candidatos, seja ele de que idade for, ele tem um objetivo na vida, o que ele quer para a vida dele. Naquele momento, que pode mudar também. Também pode mudar. E aí ele vai escolher qual empresa está mais próxima do que ele quer viver naquele momento. Isso passa por aprendizados, passa por experiências que ele quer ter e passa também por qualidade de vida, muitas vezes. Cada vez mais. Né? E isso é mais concentrado até na geração mais jovem, porque na minha época, né? A minha época é hoje ainda, mas, mas assim, a gente é muito mais preparado para ficar muitas horas trabalhando. A gente nem questiona, sempre foi. Então você vai, trabalha tantas horas, até você fica achando esquisito quando você não trabalha muitas horas. Porque é a sua rotina mesmo, você encaixa a sua rotina de trabalho junto com tudo. E eles não, eles separam mais, né? Eles têm muito mais as coisas divididas, até que horário eu vou, até que horário eu não vou e etc. Como é que você vê isso hoje nessa parte de employee branding? Acho que tem alguns olhares aqui, né? Primeiro que ele concorda, eles se separam, que eu acho que não é ruim, né? A qualidade de vida que... Não que a gente não teve, a gente se adaptou, vivemos, sobrevivemos, aqui estamos, continua tudo certo, mas acho que eles deram aqui um freio no tal do workaholic. Que não tem, de novo... Tá tudo bem, eu não julgo esse questionamento de, ok, eu não quero trabalhar até depois das 6 da tarde, eu quero ter alguma coisa mais justa nesse Até porque tem jovens que trabalham até muito tarde. Tem. O meu genro mesmo trabalha até, sei lá que hora, 10 horas da noite, tá no mercado financeiro. No mercado financeiro não tem escolha. Vai embora até as 10 da noite, etc. É um talento. E o grande desafio, e aí vem outro contraponto, é que as pessoas confundem essa flexibilidade ou qualidade de vida com, eu quero passar com meu cachorro às 3 da tarde. Eu quero fazer minha unha às 11 da manhã. E não dá para misturar tanto assim. Tem que estar muito bem definido qual que é o horário de trabalho, qual que é o horário da sua academia, horário para você estudar e assim por diante. E acho que a palavra hoje mais importante que eu vejo nas empresas de maneira geral, até a demanda, é a flexibilidade. E aí, de repente, por exemplo, e é muito trabalhar por resultado. Então, de repente, você quer uma sexta-feira à tarde, você quer viajar, você quer ser às 4 da tarde, 3 da tarde, se você está com tudo em dia, de repente pode ter alguma coisa. Ou se aconteceu alguma coisa com seu filho na escola, ou você precisa ir no médico. Acho que a flexibilidade era importante. O problema é que as pessoas, de modo geral, estão avacalhando com a flexibilidade. Porque ela fala, posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser. E não é bem assim, porque é uma empresa,
que precisa dar resultado, que você tem compromisso. Aí volta na nossa geração, né, e até anteriores, que, poxa, a gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para dar resultado. A gente entende esse compromisso. E tem uma inter-relação entre as áreas. Então, Total. não é só isso. Não é só o meu horário. Porque eu Exato. também preciso me relacionar com outras pessoas. Eu preciso ter reunião com outras pessoas. O cliente está lá naquele esperando. horário comercial. Então, tem uma série de coisas que são pré-requisitos também para você estar ali, né? Que isso, acho que o jovem, principalmente, não entende. Então, ele acha que a flexibilidade ou esse tipo de coisa eu faço qualquer hora que eu quero. Eu vou te entregar, não importa, mas é relativo esse não importa. E ele não quer ter entre aspas, controle. Não controle de horas e tal, mas poxa, se eu te ligar às 11 horas você tá aí fazendo sua unha, eu tô falando isso porque tem um vídeo no TikTok que virou sucesso, não sei se chegaram a ver lá nos Estados Unidos, que é uma menina, exatamente, ela abre a câmera, ela tá lá fazendo a unha e a chefe fala assim, o que você tá fazendo? Ah, tô fazendo a unha. Ah, mas agora são, sei lá, 11 da manhã, o que você... Ah, não, mas não tem problema, mas eu consigo trabalhar tal. Então, mas sim e não, né? Ou seja, você deveria estar trabalhando, não fazendo a sua unha. Você quer entrar um pouco mais tarde, que você fez para fazer a unha, ou sei lá o quê. De novo, acho que falta bom senso. E é difícil, né? Essa palavra bom senso, o que é, o que não é e para quem é. Aí a gente vai ficar um podcast inteiro discutindo o bom senso. Né? Bom senso é muito relativo. É muito relativo. E acho que a gente perdeu muito a mão nesse sentido. E aí o jovem, em especial, ele demanda. Aquele negócio, né? Prometeu tudo, entregou nada. Então, muito nessa linha. Estamos aqui generalizando, talvez, mas a gente está falando de generalizações que são baseadas em muitas pesquisas e conversas. Se a gente conversa com as pessoas, a gente vai nas empresas, independente do tamanho do segmento, a gente vê que o jovem não está muito com essa bola toda, não. Tô errado? Não, não tá. E aí, o que eu percebo? Às vezes, eu já tive casos de pessoas que entram na empresa e elas são uma promessa. Só que elas saem uma promessa, porque elas não entregaram a promessa. Sabe? Então, é assim, é um talento que você vê que é um talento, você vê que tem chance de, mas ela não concretiza. E aí, como ela tem uma velocidade de mudança de emprego rápida, ela tá sempre numa promessa que vai acontecer, mas não acontece. Mas eu vou dar um outro contraponto. Que aí tem uma parte da culpa é da empresa. Uhum. Assim, você vai contratar alguém que pulou de 6 em 6 meses? Ah, verdade. Ou 11 meses? Pode me julgar. Eu não contrato. Se não tiver... a última empresa, de repente a pessoa está 6 meses na atual empresa, mas ela tem um histórico de 2, 3 anos em uma, 1 ano e meio. Porque sempre tem uma história triste por trás. Sim. Ah, porque meu chefe não sei o quê. Ah, porque a empresa fez não sei o que. Ela sempre é a empresa, né? Sempre a culpa é da empresa. Tem liderança tóxica, tem desafios, lógico, de liderança, de gestão, de relacionamento. Mas você tem que se aprender a lidar, porque a vida vai te... Mas eu sou essa pessoa que barra, por exemplo, essas pessoas que ficam muito pouco tempo na empresa. Por que comigo ela vai ficar 2, 3 anos? Se ela ficou 6 meses nas últimas 8 meses, nas últimas 3, 4. Então, eu tenho esse papel, e eu gosto de falar isso não para prejudicar ninguém, mas pra gente, de alguma maneira, educar de volta. É verdade. Porque se a gente continuar, de certa forma, reforçando esse comportamento, ele vai ser infinito. Então, a gente tem que pensar isso também como empresa. Porque tem uma fragilidade emocional que eu vejo, que é qualquer frustração a pessoa desiste. É isso. Então, porque a vida não é só um videogame. É bem frustrante. Diga-se de passar, bem desafiadora. Não é verdade? Quer dizer, é porque a vida é... Imagina, área comercial e marketing que você tá. Tem área que recebe mais não do que a área comercial? Imagina. Não tem. Resiliência pura. Não é? Então, se você não tiver um pouco aí de resiliência para lidar antifrágil aí, você vai embora qualquer empresa, você vai você embora. Nunca vai estar satisfeito. Nunca. E você não vai... E mais uma vez, não é culpa da empresa, ou do segmento, ou da liderança. Aí tem um trabalho, e aí volta até, pensando na Felipe, um trabalho de autoconhecimento da pessoa que é importante. Sim. E que, de repente, a empresa... Acho que isso é uma parte legal de como é que a empresa ajuda a educar e, de certa forma, resolver parte desse problema. Que a empresa, entrou um jovem, tenta trabalhar esse autoconhecimento. Porque às vezes o jovem também não sabe o que ele quer. Ele pula, às vezes, de um lado para o outro, porque ele não sabe muito bem o que ele quer. Ele não sabe quais são os gatilhos que fazem ele também ficar tão frustrado. Exato. Então, o autoconhecimento eu acho fundamental para ajudar nessa jornada. Porque, assim, o desafio para o jovem em especial é vender algo de longo prazo. A gente sabe, a carreira é a longo prazo, o sucesso é a longo prazo. Ah, tem um jovem de 20 e tantos anos que fez uma startup e ficou milionário? Tem, mas é um em 1 zilhão. É muito mais difícil. É só a gente ver, e aí eu tava vendo isso de manhã por acaso, se a gente for ver o número de brasileiro que
joga lá no Tigrinho e que faz o bet, né? Essas coisas de bet e tal, é muito maior do que as pessoas que realmente trabalham, economizam dinheiro, tem algum tipo até de investimento. Por quê? Que é uma característica cultural nossa de que eu quero ficar rico rápido e fácil. E sem trabalhar, melhor ainda. Então, como que a gente, de alguma maneira, educa? E acho que as empresas têm sim um papel fundamental nesse sentido. Educação financeira, né? Porque às vezes não teve em casa, independente da formação e tal. Às vezes não teve em casa, muito menos na escola. Então, a gente acho que tem um papel importante de liderança, né? E da empresa é organizar quais são esses outros temas, né? Para ajudar exatamente o futuro dessas pessoas e do nosso próprio país. Sem dúvida. E o que você tem visto dessa questão não sei, da reclamação ou não dos jovens, né? Que eles entram, não ficam, saem, como que a gente está falando aqui de frustração e vai embora e, enfim, tem um turnover muito alto dos jovens. Então, tem algumas empresas preferindo, às vezes, pessoas com mais experiência. Eu mesma tive experiência na Felipelli, que a gente já tinha um programa de estagiários e a gente não tem mais hoje. Porque é frustrante. É uma frustrante do nosso lado, né? Como empresário ou enfim, como gestor de liderança, porque a gente tenta uma vez, duas, você não vai tentar a terceira ou quarta, e sim, a gente passa a preferir pessoas, como eu disse, com algum histórico. Pelo menos com um ano e meio em uma, duas empresas, né? E não é que a gente quer a bagagem que a pessoa trabalhou num determinado segmento. Você só quer que ela fique. Você só quer que a pessoa, exatamente, ela tenha a resiliência, o soft skill, né? De entender que a vida é diferente. Imagina, eu trabalho com employer branding. Eu treino absolutamente todo mundo. É difícil achar alguém no mercado com skill, com o nível de exigência que eu tenho numa empresa multinacional, líder de mercado Brasil e global. E beleza, eu contrato a pessoa que eu acredito que vai ficar. Lógico que eu posso errar em algum momento, mas eu vou vender essa visão de longo prazo e eu estou super disposto a ensinar. E a pessoa tem que também vir disposta a aprender. Quando a gente olha para dados, né, e eu sempre olho para pesquisas e participei recente até de alguns debates e fóruns sobre isso, 40% das empresas já não querem contratar jovens. O número é muito alto. É muito alto. Isso foi mais ou menos em maio para junho. Se bobear, esse número está aumentando. E quando você fala jovens, é que idade? Jovens, geração Z, até seus 25, 26 anos ali. Né? 18 a 25, 26. Que é a famosa próxima geração. Que é quando eles precisam do primeiro emprego, né? Exatamente. O primeiro emprego, ou precisa começar a se sustentar, aquela coisa toda. E o que acontece? A minha visão, eu não sou futurólogo nem nada disso, mas eu acredito que a gente vai ter um gap no mercado de trabalho. Porque se você não contrata, essas pessoas não trabalham. O número de nenéns no Brasil, que é nem trabalha nem estuda, e eu falo que nem quer nada com a vida, né? São 3 nenéns aí que nem quer nada com nada. Ele é o maior da América Latina. Nossa, ele do Brasil? 20 e tantos por cento. Caramba. A média global é 13%, aí você pega países tipo Argentina, até Cuba, 15%, 16%. O Brasil é 20 e tantos por cento. Então, é super desafiador. Nossa. E a gente já tem um problema de produtividade, né? Produtividade e de educação de base. É. Então, se a gente não muda, e aí tem, lógico, como a gente está falando de um escopo muito amplo, e por isso que é legal as empresas, quando eu falei aqui nas empresas, tentarem de alguma maneira ajudar. Porque se ela não contar para o jovem, porque em casa ninguém vai contar, né? Então, se a empresa não contar para o jovem que, ó, funciona assim, você tem que ter isso. Eu estava vendo um vídeo esses dias lá no Instagram, falando o seguinte, puxa, eu contratei um jovem, só que foi nos Estados Unidos, não foi no Brasil. 24 horas depois, me liga o pai. Por que você demitiu meu filho? Oi? Aí eu te mando esse vídeo, tá? Eu vi recente, eu te mando. Meu Deus do Você céu. pode deixar nos comentários aqui depois. Segunda, aí eu demiti um segundo jovem, 24 horas depois ligou o pai de novo. Um outro pai, de um outro jovem. Não teve a terceira vez. Então, assim, não é uma coisa do Brasil, é uma coisa que está acontecendo globalmente. O TikTok, as redes sociais alimentam muito isso, então o jovem, e se diverte, de certa forma. Né? Tem um termo lá fora que é o loud quitting. Não sei se você já ouviu esse loud quitting. Já. E as pessoas fazem graça. E teve um que eu sei que eu estava vendo isso ontem de novo, porque é muito engraçado, vale a pena pesquisar. O pessoal, uma pessoa pedindo demissão, contratou uma banda. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Não. Fantástico. Depois eu te mando também, engraçadíssimo. Então, parece que é um seriado, mas é real. E vem o chefe falar, tipo, o que você está fazendo aqui? Que eu já mandei você embora, não sei o que. Sei lá, o que ele vai falar? Não, tá aqui minha carta de demissão. 1, 2, 3. Vê uma banda, uma fanfarra. E filmando, e a pessoa se divertindo. E, obviamente, esse é um treco que vai atingir milhares, eventualmente milhões de pessoas. E as pessoas acham legal. Aí pergunta, é legal pra sua carreira? É isso que você quer pra você daqui 3, 5, 10 anos? É como se ele estivesse comemorando? Comemorando, não. Ele tá tirando sarro. Não só comemorando, mas tirando sarro.
com uma bandinha. E as pessoas já fizeram live para pedir demissão ao vivo, ou seja, esse movimento do loud quitting, né, é você basicamente ironizando a sua saída. Então, eu não contratava uma pessoa dessa jamais. Exatamente. As pessoas não entendem isso. Por quê? Porque elas são imediatistas. Só curto prazo. Como é que a gente mostra para esse jovem que a gente chegou onde a gente chegou e chegaremos ainda mais longe no médio e longo prazo? E tem pessoas que estão ralando. Tem. Tem muita gente que tem. Essas daí vão sair pela lateral ali, São ganhar. essas que vão se destacar. E aí você vê o aumento de depressão dos jovens. Você vê o aumento de suicídio de jovens. Sim, burnout, essa coisa toda. Exatamente. Há anos atrás você não via tantos jovens se suicidando como hoje. Ele não consegue se satisfazer com nada, nem na vida Sim. pessoal, nem na profissional. Você pega um jovem hoje, eu até falo, qual jovem tem um relacionamento sério? De namoro. Até de amizade, às vezes. Não. Você falando dessa pessoa. Mas às vezes é raro. Se você for olhar, muitas vezes, ninguém quer nada com nada. É verdade. Então não é uma coisa do mundo corporativo. E aí o jovem que estiver assistindo a gente, ou o pai do jovem, preste muita atenção nisso, que assim, a gente tá falando do comportamento da sociedade, que se espelha no mundo corporativo, da sua vida pessoal, é uma só. Como é que a gente... Mais uma vez, acho que a empresa tudo consegue... Tudo fluido demais, né? Fluido demais. Em excesso. Bauman na veia. Eu acho que é exagerado. E aí, voltando a falar de comportamento, tem algumas outras pesquisas, né? Perguntando líderes, o que vocês acham dos jovens? Aí tem lá, os números são entre 50% e 60%, são números altos. O jovem mente, o jovem falta, não dá explicação, o jovem não tem compromisso, ele acha que ele não tem que dar satisfação, ele não tá nem aí para resultado. Então eu tô falando de dados de pesquisa, e você vai falar assim, poxa, eu vou contratar alguém que vai me dar dor de cabeça, que vou ter problema de relacionamento, de comportamento, que ainda vai me exigir, e que ainda vai me expor na rede social, pensando em reputação, que isso tem a ver total com marca empregadora. Com certeza. Então, é um risco muito grande. É um risco alto. Você vai tomar risco? Talvez você tome uma vez, estourando a segunda, você não vai ter a terceira. E aí você fala assim, poxa, mas eu sou um jovem legal, sou um jovem bacana. Mas aquela coisa também, eu não explodi lá o 11 de setembro, eu não explodi, mas toda vez que eu vou para os Estados Unidos eu tenho que ser revistado. Não é isso? Alguém ainda tem que pagar a conta, não, no futuro é isso. E é isso que a gente vai ver acontecer. E não estamos falando de meia dúzia de jovens, ou de meia dúzia lá que Deus me livre explodiu lá o World Trade Center. Eu tô falando de uma série de comportamentos. E você que tá assistindo a gente, não sei qual que é hoje a sua visão sobre isso, mas pergunta para meia dúzia de pessoas. Você vai ver que 3 ou 4, ou seja, vai dar os 50% aqui mais ou menos, ou mais, vai ter o mesmo tipo de pensamento e o mesmo tipo de conclusão como a nossa. Eu não quero contratar jovem. Então, é um risco, de novo, de a gente ter um gap de talento no mercado dessa geração muito grande. Porque a geração nova já está chegando diferente, vai chegar com outro comportamento, vai engolir essa. E outra, a gente está trabalhando até muito mais tarde. Porque eu dei uma entrevista lá para o Jornal da Band, enfim, viralizou para um monte de lugar. Tem post com 5, 6 mil comentários. Eu não li tudo, não vou mentir para você. Mas eu li uma parte, comecei a ler, cada pouco eu li um pouquinho. E o que eles falavam? Então, o que o jovem fala? Não tem problema, vocês vão envelhecer, eu vou pegar o lugar de vocês. Daqui 3, 5 anos eu vou ser líder de igual maneira. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aquela história, eu conto ou você conta? Eu vou estar lá daqui 3, 5, 10 anos. Eu vou continuar trabalhando. E você vai ter 30, 35 anos. Ainda não vai ter experiência. Aí você não consegue vai entrar em nenhum entregar lugar. Nada. Exatamente. Entende o gap? Sim, com Entende certeza. a prepotência? E não tô falando de 1 ou 2, tô falando de vários comentários. Eu postei no meu LinkedIn, reverberou pra caramba. Que eu falo, apareci lá num monte de canal, no Choquei, no Festa na Firma, todos esses canais legais aí que falam que tem um monte de seguidor. E você vê que o jovem, ele acha que ele tá certo. E isso que é o mais preocupante. Claro que tem jovem falando, eu não sou esse jovem. Super entendo. Beleza. Eu também conheço alguns que não são esses jovens, que são os responsáveis. Eu tenho que estar comigo há 2 anos. Na agência eu tenho um jovem que era estagiário, que é jornalista lá de redes sociais, e está comigo há 2 anos. Então, eu entendo que existem exceções, mas é isso, hoje é mais a exceção. Eu não sei se esse 40, 60 hoje já inverteu, ou seja, 60% das empresas não queiram contratar jovens. Que estão pulando, eles falam, vou pular essa geração. Vão pular. Guarde essa data que estamos aqui em setembro de 2024, 26, 28, 30, voltem nesse podcast. É complexo isso. Inclusive, você falou uma coisa que eu sinto muito, que alguns fazem um comportamento e muitos pagam por esse comportamento, como você falou de 11 de setembro. Exato. E isso serve para tantas coisas, inclusive para
até para pessoas que estão precisando na rua. Por exemplo, Sim. ontem eu fui num restaurante e na entrada tinham uns menininhos lá e eles falando: Ô tia, me ajuda aí para pagar o dinheiro de aluguel. Quantas vezes eu já ouvi isso? No começo eu ficava super comovida e dava, e falava, putz, ele não tem dinheiro para aluguel, nossa, ficava péssima, dava um negócio, lava. Depois eu comecei a ver que os próprios manobristas, às vezes, do restaurante, falavam, putz, ele tá aqui sempre, não é verdade, e determinada coisa. E aí você vê que quantas pessoas, quando for verdade, você não sabe mais o que é, o que você tem que fazer. Bom, tudo bem, a gente tem que seguir a nossa consciência e ajudar sempre. Talvez até por instituições, outra forma. Por outros caminhos, exato. Por outros caminhos. Mas essa coisa da consequência, né, de alguns, e as pessoas não têm esse espírito de comunidade para entender que tem uma reverberação na sociedade. Ninguém tá nem aí. Essa que é a verdade. Todo mundo é individualista e egoísta, que acho que com a carreira em algum momento você precisa ser. Mas até que ponto? Uma coisa é você ter 35, 40 anos em diante, você fala, poxa, agora eu não vou aceitar tudo, não vou tolerar tudo, ou vou procurar um determinado estilo de empresa, um determinado estilo de cultura ou liderança que eu me identifico mais. Lembrando que não tem melhor ou pior. Mas o fato é que o jovem especial, ele não tá nem aí. E o pensamento, além de ser egoísta, ele é de curtíssimo prazo. E o brasileiro, a gente tem isso. É só ver a pressão por resultado. A gente tá falando hoje, amanhã tem que implementar, daqui 2 dias tem que ter resultado. Senão você não serviu, você não funcionou. E não é assim. Não, não é assim. Você tem que construir algo sólido e você tem que passar, às vezes, muito tempo. E isso acontece até, de certa forma, até no meio político, etc. Todos, exatamente. Porque não faz uma obra, sei lá, eu sempre falo de linhas férreas, que eu acho que o Brasil tinha que ter linhas férreas em todo lugar. E aí fala, não, porque, na verdade, não dá tão voto, porque vai demorar muito tempo e Ninguém etc. vai lembrar que eu comecei, vão lembrar de quem agora, entregou. ninguém lembra que, por exemplo, você chega numa igreja, não sei o quê, ou num museu, fala, quanto tempo demorou para fazer? Ah, foram 100 anos. É isso aí. Mas tá lá até hoje. Então, quem é que está disposto a construir uma coisa que vai ter uma reverberação, não na sua geração, mas lá na frente? Mais uma vez, a sociedade, com esse pensamento de curto prazo, que impacta todo mundo. Né? E aí é o exemplo que a gente acaba até inconsciente, muitas vezes, fala assim, poxa, mas não tem problema. Lógico que tem problema. Né? Talvez quem tem, e não deveria ser, mas pelo menos quem tem filho, neto e tal, você fala, poxa, que mundo que eu quero deixar, como é que eu faço a minha contribuição? E também tem momento que acho que você até desiste, fala assim, poxa, só eu tô fazendo a minha parte? Acho que tem momentos que as pessoas de bem, como a gente chama, acabam desistindo e falam assim, pô, não tem graça nenhuma. Não que ela vá passar a fazer coisas erradas, mas ela, putz, só eu tô contribuindo aqui. E a outra, falando nessa linha, eu tenho ouvido também de muitas pessoas quantos jovens talentos estão deixando o país. Sim. Então, muitos oportunidade. É isso, porque eles estão querendo ir embora. Mas o que a gente, pra gente não ficar falando só da reclamação, o que a gente pode fazer para que o jovem aqui do Brasil, dentro dessa questão tua do employer branding, ele possa melhorar ou ter uma melhora de consciência para que a gente leve ele num outro estágio de comprometimento. Você acha que isso é possível? De que maneira isso é possível? É difícil, porém não é impossível. Assim, o jovem ele quer muito participar. Né? Tem aquela história que ele já entra e já quer ser líder em 2 anos no máximo, tal, e não é simples assim. Até porque liderança ou se desenvolve e leva tempo. Mas se você conseguir conversar com o jovem, dar um pouco de voz e mostrar para ele, falar assim, acho que esse é o ponto. Porque em casa, muitas vezes, ele não teve essa conversa. Ele sempre, né, o resumo é a geração que criou esses filhos, trabalhou muito, então fazia tudo para não ter, né, para uma de crise de consciência, exatamente. Então, pais separados, muito mais do que outras gerações, então sempre o pai querendo ser bonzinho, a mãe querendo ser boazinha, ninguém quer ser... Esse ponto é fundamental. E aí a consequência vem em longo prazo, não vem no curto prazo. Lá atrás... A competição entre os pais que se separam... Isso, ela é muito grande. Para eles não terem frustração e não... E ninguém quer brigar, pode tudo. Então, perfeito. Você tem um super desafio. Então, acho que assim, vale convidar o jovem para conversas. Então, assim, o que você espera? Aí volta um pouco também no autoconhecimento que eu disse. O que é bom, o que você espera, com o que você se identifica, com o que você se conecta, o que te move. Tentar entender isso e ver como que a empresa vai oferecer isso. Mas numa visão e num olhar
de carreira, de desenvolvimento, de relacionamentos. E lógico, o que você promete, você tem que entregar. Pode ser uma promessa de 1 ano, de 3 anos ou de 5 anos. Né? Claro que pode acontecer antes, o jovem vai ter essa questão da velocidade, né? Tudo é muito rápido, tudo muito efêmero. Mas se essa conversa... E você vai ao longo, como feedback, né? Quando a gente faz o PDI. Então, se você, tá aqui o seu plano, e você vai ao longo do caminho, você faz um PDI de 1 ano, só que você não vai falar com a pessoa depois de 1 ano, ou teoricamente não vai falar só depois de 1 ano. Você vai cada no máximo 3 meses, você vai pontuando ali o que funcionou, o que não funcionou, onde dá para melhorar. E a gente às vezes não faz isso com o jovem. E talvez nem tenhamos hoje, a maioria das empresas, paciência para fazer isso. Então, vamos dar um passo para trás, chama o jovem para discutir, numa boa, né? Entender essas motivações, esses comportamentos e tal, porque, mais uma vez, o jovem talvez nem saiba o que ele quer. E ele vai, sim, por conta das redes sociais, por conta das amizades e tal, ele vai naquele efeito manada. Então tem um monte de jovem fazendo assim, então eu também tô insatisfeito. Mas tá insatisfeito com o quê? Também tá um monte de reclamando, vou reclamar. Você tá reclamando do quê? Então, pensa bem na sua realidade. É aquela história que a nossa mãe já dizia, a gente não é todo mundo. É verdade, isso é verdade. A gente não é todo mundo. Você não é todo mundo, é verdade. E tem empresas, e tem lideranças, e tem possibilidades muito legais. Da mesma maneira que tem líder ruim, líder tóxico, tem um monte de líder legal, um monte de cultura legal. Como tem jovem com mais dificuldade, tem jovem que é super legal. Então, como é que a gente escala isso? As empresas, né, os líderes das empresas, RHs das empresas, se conscientizando e trazendo o jovem para a conversa. Eu acho que talvez seja a única maneira, eu não penso em muitas outras, senão a gente envolver o jovem, porque o jovem ele quer participar. A gente jovem trabalhando, estagiário, trainee, etc., a gente ia lá e fazia. Ia né? fazendo, né? Na minha época, e também na sua, obviamente, lá atrás, com o estágio não tinha nem lei do estágio, não tinha direito, não tinha horas para trabalhar. Você trabalhava, não eram 6 horas, 8, 10, 12, como estagiário e ganhava R$400. E tá tudo bem, R$200, né? Dependendo. Quando tinha estágio gratuito, né? Que você nem recebia. Eu queria ter experiência exatamente para você ser alguém. Hoje em dia, ainda deve existir. Faz tempo que eu não vejo ninguém falar que tem estágio gratuito. Deve até ter. Deve até ter. Mas eu também não conheço de novo grandes... Não digo nem pelas empresas. As empresas acho que até querem. Não sei se eles têm jovem dispostos a trabalharem. Na Felipe, ele teve umas épocas que a universidade, a PUC mesmo, pedia. Porque eles têm que cumprir o horário. Eles têm que cumprir. Então, eles passavam, acho que era... Mas aí não é todo dia. Acho que são horas semanais que eles precisam ir. Mas é porque é obrigado. Porque é obrigado. Sem dúvida. Por causa do currículo, se não se forma. É verdade. Tem razão. Não necessariamente, talvez, o jovem queria estar ali para aprender e se desenvolver e até testar o mercado corporativo, se é isso, se não é, enfim. Agora, eu senti muito essa coisa até do estágio, por exemplo, no mundo depois pandemia. Por quê? Porque a gente ficou híbrido. Ou, às vezes, por exemplo, no nosso caso, 80% é home office. Eu mesma não voltei presencial. Eu só venho para reunião quando tem reunião mesmo, que é presencial, a pessoa quer fazer presencial, a gente aqui. Se não, 80% do meu tempo eu trabalho de home office e funciona maravilhosamente bem. E eu vejo que precisa de maturidade para fazer isso também. Né? Precisa de KPIs com as pessoas, precisam de... Como é que você vê isso, né? Por isso que algumas empresas estão voltando para o presencial. Como que você vê isso? Eu vou trazer, não vou dizer dados, mas eu vou contar uma outra história do home office que ninguém conta. Primeiro que existe o desafio cultural e exige maturidade para você entender a cultura de empresa, para você entender que você está ali para trabalhar, para dar resultado, nem todo mundo vê isso. E o que acontece? Durante a pandemia, um dos meus melhores amigos, ele hoje é o Head Brasil da Herbalife. E aí, conversando com ele, em algum momento, ainda na pandemia, lá em final de 2022, começo de 2023, ele falou, sabe qual é o grande problema, o desafio? E ele trouxe uns números na época que eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas as pessoas passaram, por conta da economia, né, obviamente, etc., a ter um segundo trabalho. E é muito mais fácil você executar um segundo trabalho quando ninguém está te olhando. É verdade. Esse segundo trabalho pode ser uma lojinha no Mercado Livre, pode ser vender Herbalife. Ele falou que o negócio dele cresceu porque as pessoas falavam. E aquela história, é 3 da tarde, ou você tá no seu vizinho indo vender o shake, ou gravando uma live, sei lá o quê, e aí, seja lá o que for. E aí, quando você está no ambiente de trabalho, não que as pessoas não façam isso, não procrastinem, claro que isso acontece, mas normalmente o trabalho é igual, né? Mas é menos permissivo e existe um pouco mais de pressão para você entregar. E as pessoas estão vendo. É verdade. Quem tá enrolando, quem não tá. E eu ouvi várias histórias, desde... Tinha, sei lá, programador que abriu o computador, se logava, porque começaram, de certa forma, a controlar, largava lá logado,
ia fazer Uber. Pra ter uma segunda renda. Não é assim, as pessoas são criativas, Você regalou o olho aqui. Quem tá assistindo lá talvez também. Então, histórias reais do mundo corporativo. Eu vi várias, porque quando você começa a trazer esse outro lado que ninguém pensa, né? Então, o brasileiro, ele gosta de empreender. Empreender isso, é vender coxinha, vender brigadeiro, alguma coisa. E até no escritório, não tem a tiazinha que vende boticário, vende natura, aquelas coisas. Na minha casa mesmo. A Bate moça que porta. trabalha lá em casa, ela pergunta, você não quer natura? É isso. Então, e que momento que ela faz isso? E uma coisa com você trabalhando na sua casa, ok. Agora, outra coisa é no dia a dia. Ela faz lembrancinha pra festa, é um monte de coisa. E esse lado ninguém vê. Por isso que produtividade muitas vezes caiu. Por que as pessoas passaram a ter mais burnout? Esse é outro ponto. Porque ela tem 2 trabalhos, ela tem 2 pressões. Porque se você não entrega, ela quer o benefício do CLT. Verdade. Né? O salário no final do mês, quer lá o vale não sei o que lá, quer toda a segurança e tudo mais. Só que ela quer complementar a renda, que eu não acho errado um complemento de renda. Mas em que momento que você faz isso? Em algum momento, dependendo da estrutura que você tem, de família, se você às vezes tem, sei lá, filho ou mãe junto, alguma coisa, que a maior parte dos brasileiros, né? O home office não é que todo mundo tem uma salinha bonitinha com aquele fundo de biblioteca e tal. Tem muita gente. A maioria não tem internet direito boa para trabalhar. Verdade. Tanto que muita empresa dá auxílio internet para home office. Então, ninguém olha para esse lado do segundo trabalho e que isso de fato estressa as pessoas. A culpa vai ser de quem? Do CLT. A pessoa vai azeitar onde? Do CLT. Mas o segundo trabalho, ou o terceiro trabalho, eventualmente, que a pessoa tem, e hoje ficou fácil. Tem o tal do dropshipping lá da China. Você monta a lojinha lá na Amazon, no Mercado Livre, você nem traz. Você aperta o botão, você vende, alguém vai lá e entrega para você, e aí você precisa gerar conteúdo, faz lá um negócio de marketing digital. Ninguém fala disso. E é uma verdade e realidade. Quem tá assistindo a gente, eu duvido que você não conheça alguém que trabalhe, que tem um segundo trabalho, né? Muito. Até do marketing. Vou fazer uma consultoria. Ou você é comercial, não vou... Essa parte consultiva, sim, você vai fazer a parte. Não, essa parte de tecnologia, os caras pegam 2, 3 trabalhos. Desde sempre, bem antes da pandemia. Muito antes. Bem antes da pandemia. Muito antes. Então não tem nenhuma surpresa. E claro, uma hora depois de trabalhar tanto e você ficar lá, o corpo espana, porque você não cuida da sua saúde, você se alimenta mal. Aí você começa a receber uma certa pressão no trabalho porque você não está entregando, porque a empresa acaba... Né, não é só... Lembra que o seu trabalho impacta os demais, outras entregas e etc. Então, a conta não fecha mesmo. Por isso hoje, por exemplo, com essa parte de tecnologia, eu estou trabalhando com projeto. Então, por exemplo, divide um trabalho, sei lá, em 5 etapas. Cada etapa entregue, ele recebe. Então, se ele quiser demorar mais tempo, claro que eu quero que ele vá mais rápido, mas se ele demorou, ele não recebe. Então, é por empreitada. Então, o cara faz. Sabe qual que é o termo que eu ouvi outro dia que eu achei muito engraçado? Que a pessoa de TI, ele é o pedreiro do século XXI, né? Porque é isso, você combina o prazo, nunca cumpre o prazo, sempre atrasa, e você tá sempre e você sempre depende daquela pessoa. Exatamente. Né? Ele é o pedreiro digital também, enfim, já ouvi esses termos. E é muito verdade. Então você tem que fazer empreitada mesmo. Por isso. Assim, entregou a fundação, beleza. Entregou as paredes, beleza. É isso, é a mesma coisa. Senão não funciona, senão não roda. Mas olha onde a gente chegou. É verdade. E eles trabalham muito. Sim. Trabalham muitas horas. E a gente percebe que acarretam outros problemas de saúde. Porque você vê, são muito jovens, obesos. Super. Que estão... Problema de saúde pra caramba, vários outros, jovens. Eu já tive também isso lá no escritório. Inclusive, na pandemia, uma pessoa lá que trabalhava, ele começou a fazer... Sabe aqueles jogos que você joga ao vivo? Sei. Que você vai jogando ao vivo. Vai narrando e tal. Você vai... Só que ele estava trabalhando, né? E narrando as coisas na internet. E o pior é que tinha um monte de seguidor, entendeu? Mas essas coisas... Pois é. Em que horário? No horário de trabalho. No horário de trabalho. Só que se ele tá na casa dele... Exatamente. Entendeu? De novo, a história se repete. Falando assim, sem querer, você viu que você lembrou de uma coisa acontecendo. E talvez ele até ganhe dinheiro jogando. Sim, né? Acho que até ganha, né? Ganha dinheiro jogando. Ele deve apostar, ou às vezes é patrocinado, tem algumas coisas. Então, é muito louco. E tem uma outra coisa, falando isso, me fiz um gancho, nada a ver, mas você vai entender. Que é isso, hoje o jovem também, ele quer ser influencer, né? TikToker. Ele também foge da carreira comum, porque ele vê lá... um amigo, um colega, um influenciador que de repente teve lá 100, 200 mil pessoas ou até mais, e acha que é isso, pô, você é influenciador. E a vida não é tão simples assim.
As Como pessoas chama acham... aquele fãs? Como é que chama? OnlyFans? OnlyFans. OnlyFans, exatamente. É isso. Tem, né, mais mulheres do que homens nisso, tem homem também, mas que isso, prefere ficar lá, tem dinheiro, ganha dinheiro. Sim, é uma minoria e qual que é a tua perspectiva nisso? Ah, mas eu quero trabalhar 3 anos, eu me aposento. Tá, depende. Dinheiro acaba. Né? E é muito interessante, assim, tem um filho de um grande amigo que ele era de cybersecurity de uma grande empresa nos Estados Unidos. E ele, aos 45 anos, aposentou. Caramba. E aí você fala, bom, ganhou bastante dinheiro, ganhou. É um tipo mosca branca de cybersecurity, que é uma área muito Super. cogitada e tal. Ele entende muito. Não sei se vai voltar, mas é interessante. Eu acho até corajoso, sabia? É corajoso, porque, de alguma forma, hoje também tem um lado positivo, que são essa questão dos valores, que não é só de aquisição, mas de viver determinadas coisas, de curtir o momento. As experiências, né? Eu acho que a gente precisa talvez entrar num meio termo, que não é nem aquela coisa só do trabalho e vive pouco, Exato. e nem só viver muito e pouco trabalho. Talvez a gente possa entrar, eu acho que talvez a sociedade esteja vivendo um momento de pêndulo, onde ela foi para um lado agora e talvez ela chegue num equilíbrio daqui a pouco, onde você consegue ter mais aprendizado, etc., contínuo e, ao mesmo tempo, ter qualidade de vida. Totalmente, totalmente. Acho que a gente aprendeu... eu vi um termo também que é a geração T, que é a geração de transição, que somos nós, que exatamente, né? Então, a minha geração em especial foi a última que cresceu sem redes sociais, sem tecnologia, mas ali no finalzinho da minha adolescência... Você é X, juventude, né? Sou de 80, sou de 80. No Brasil, 84, diz que muda, tem alguns lugares que 80, mas enfim, eu tô no X com Y ali, então meus cromossomos ali estão... São XX, mas... XY. Tô no meio do termo ali. Mas essa geração exatamente, de transação em vários aspectos. Pela tecnologia, pela velocidade das informações, pelos comportamentos. Então, acho que a gente tem mais... Então, a gente entende o comportamento. E, óbvio, todo mundo, a gente jovem também questionava nossos pais, questionava o que vinha... Claro. De uma maneira diferente e aceitando muito mais. O problema é que essa questiona e não faz nada. Né? Então, e essa transição, ela realmente está acontecendo, que é isso. Qual que vai ser esse meio termo? A gente não achou. Não tem ainda. Vai demorar mais 3, 5 anos? Espero que sim, no máximo. Senão a gente vai aguentar, porque tá difícil. E o gap que eu comentei aqui no mercado de trabalho, ele vai ser real. Eu acredito, infelizmente eu acredito nisso. Eu não vi nenhuma pesquisa, não vi nada. Eu tô olhando, né, os números de maneira geral. E minha conclusão é isso, a gente vai ter um buraco, porque esses jovens não vão conseguir fazer nada, não vão entregar nada, ninguém vai querer, e assim, daqui a pouco os pais também não vão querer, de alguma maneira. Porque começa a pressionar, porque o pai também, amanhã depois vai aposentar, ou vai ter uma renda menor, e vai falar assim, poxa, agora, como é que eu sustento, como é que você vai, eu vou te entregar um iPhone, vou fazer tudo isso que você quer, eu não tenho mais condição. E aí vai ficar um gargalo gigantesco. Porque quando se aposenta, você tem menos renda. Então, você tem que viver... você tem que viver de uma outra... Se não se prepara, e aí o brasileiro não se prepara para aposentar, de novo, a educação financeira no Brasil é péssima, então é um salário, de repente, cai, e aí como é que vai ficar? Desafios à vista aí não são pequenos. E isso é para a economia. Eu acho que tem um efeito na economia também. E que aí entra no assistencialismo que a gente está vivendo pra caramba e que essa bolha vai explodir também. A gente tem 20 milhões de famílias que dependem do Bolsa Família. Bastante gente. É uma questão de mentalidade. Fora toda a questão de imposto aumentando, máquina pública aumentando pra caramba, funcionalismo público e tal. Essa conta não vai fechar. E vai explodir. Então, temos que investir na educação e na mentalidade, na mudança de mentalidade, de conscientização e autoconhecimento. Exato. Não, mas acho que a gente, mais uma vez, como empresário, enfim, ou como líder nas empresas, a gente pode fazer nosso papel. Né? Até porque é aquela história, quem gera emprego não é o governo. Quem gera emprego são os empresários. Né? Os pequenos, médios empresários até, né? E muito mais. Então, como que a gente ajuda a mudar isso? Podemos reclamar do governo e tudo mais, né? A gente vai discordar de um monte de coisa do que está sendo feito aqui, sem dúvida alguma, mas vamos fazer a nossa parte. Porque é isso, você tem lá, você emprega, sei lá, 40, 50 pessoas, eu tenho mais 15 ou 20, outro vai ter 80, 90, outro vai ter mais 400, e se a gente conseguir fazer isso,
talvez essa escala não depende de um ou não, um produto que vai escalar, mas a consciência, a gente conseguir escalar, a gente consegue mudar o jogo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito nessa questão muito do que você está falando e na mudança de mentalidade das pessoas. É isso. E a gente precisa. Porque o jovem não vai ter. Porque ele não teve até agora, não teve em casa, não teve na escola, eventualmente na faculdade, quem fez faculdade, né? E se for eventualmente a faculdade não vai ensinar esse tipo de coisa. Então, como é que a gente cria essa resiliência e visão de longo prazo? E, mais uma vez, envolve. Pergunta o que é, o que não é. Lembrando, a empresa não tem que se adaptar à vontade do jovem. Não é se adaptar, não é perguntar e, então tá bom, vai ser assim. Porque o jovem nunca recebeu não, né? Ele nunca soube perder, até porque não teve derrota. Só ganhou, no máximo todo mundo empatou, aquela coisa toda. Então, como é que a gente, de fato, fala assim, deixa eu contar uma história pra você. Vou trazer um outro número, esse também é preocupante, eu não vou lembrar de onde, mas vou fazer a pergunta pra você, antes de eu falar o dado. Qual que é o percentual de jovens que tem uma referência no Brasil? Uma referência pode ser profissional, sabe assim, aqui que é a tua referência, Adriana? Você vai falar, puxa, minha referência na sua vida... Você tem 1, 2, 3, 4? Tem várias referências, então, inúmeras. Quem que você acha que é a referência do jovem, ou quantas referências você acha que o jovem tem? Ele deve... Vale para você também, hein? Ele talvez tenha até muito mais do que eu tive, porque ele tem acesso à rede social, que tem muita gente. Mas eu não sei a qualidade dessas referências. Eu trago notícias boas e não tão boas. Pra você que é a primeira. A boa é má notícia, aquela história. Vamos começar com a má, depois vamos pra boa. Tá bom. A má notícia é que, eu não lembro agora se é 64% ou 67% dos jovens não tem referência. Não tem referência. Não eu tem sou referência. Otimista que acho que eles têm mais. Eu também achava. Eu fui surpreendido e repasso essa informação. Então, você que está assistindo pode procurar. Depois eu vou tentar achar isso, eu te mando. O que eu falo aqui eu não estou falando na minha cabeça. Tá? Eu sei. Não vou lembrar a fonte especificamente, mas isso eu falo com propriedade. Ou seja, não tem um Silvio Santos, que foi referência pra gente como comunicador, como empresário, como uma série de coisas. Por exemplo, uma Billy Diniz, né? Enfim, a gente sempre teve tudo isso. E essa é a má notícia. A boa notícia é que também a referência não é a Anitta, enfim, não é alguma coisa... Sim. Como você falou, tá muito... MC não sei qual, né? Então essa é a boa notícia. Eu já tava com medo que era um monte de MC. Exato. Então essa é a boa notícia, tá? Então, quem são essas referências? E assim, às vezes a referência, às vezes é Jesus Cristo, é a própria família. Não tem, ou seja, nem pai e mãe é referência. Quem é referência? Meu irmão é referência. Meu irmão é meu herói, 4 anos mais velho. Meus pais sempre foram referência pra um monte de coisa. Minha avó sempre foi uma referência pra mim, eu tenho amigos. Eu sempre busquei na minha vida pessoas que tinham mais experiência que eu e que eu aprendia com elas. Sempre, a vida toda eu fiz isso. Eu vou trazer mais um dado. Eu sou publicitário, mas você vê qual é dos dados. É que, na verdade, eu estudo bastante, né? Tô sempre atento. Bacana. Que eu também não vou lembrar o dado, mas é cerca de 50% dos jovens... Pode procurar tudo que eu tô falando, joga aí no Google depois, pessoal. Se você quiser depois deixar na matéria, a gente joga as matérias depois no Guilherme, me ajuda aí a colocar isso na matéria. Coloca, porque, anota aí. Pode procurar. Pode colocar e você traz o dado real aqui. Mas cerca de 50% dos jovens preferem um conselho do ChatGPT do que o líder. Guilherme, pode procurar isso aí agora. Você vai ver. Cerca de 50%. Eu não vou lembrar se é 46%, se é 52%. Né? Eu lembro que é algo nesse absurdo. Cerca, 42% que seja, mas é um número alto do jovem. Ele prefere um conselho do ChatGPT do que fazer a carreira, etc e tal, a conversar com o líder. Entende o mundo que a gente vive? Tem como dar certo? É porque eu sempre achei que você aprende porque pessoas passaram, vivenciaram situações, elas vão me contar. Eu acho que você não aprende só vivendo, você aprende também olhando o exemplo das outras pessoas. O famoso aprenda com o meu erro, não é isso? Nossos pais falam muito isso, aprenda com o que eu já errei, eu aprendo, já passei por isso, não vai bater cabeça. A gente vai lá, a gente é burro, bate cabeça, tudo certo, a gente de novo, a gente quer ser diferente. Pra caramba. Tem coisas e coisas. Sem né? dúvida. E na vida profissional, muitas vezes, puxa, é isso. A gente já passou, porque... E aí as empresas, a gente tem um movimento que é até legal, pensando em contratar os 50 a mais, até às vezes o 40 a mais também, que é... Hoje o 40 a mais já entra na diversidade, né? Porque, obviamente, o funil a pirâmide vai afunilando. Que eu quero trazer pessoas com resiliência e tal, e que também saibam tomar decisões, porque já passaram exatamente por isso. O jovem de 22 anos... que acha que sabe tudo, ou porque ele tem lá o TikTok, ou porque ele faz não sei o que no Snapchat, ele acha que ele sabe mais, porque ele tem acesso a muito mais informação do que a gente teve, sem dúvida alguma. Mas qual a qualidade dessa informação? Também tem isso. Sim. Como que ele sabe filtrar? E outra, você vivenciou isso na prática?
Uma coisa seria um livro, ou sei lá o quê. Uma coisa é ver manchete de Manchete Instagram, de internet. sei lá o quê, né? Qual é a fonte? WhatsApp. Exatamente, fonte. Eu inventei. Muito bom. Bom, a gente está até aqui no nosso tempo, Não, mas você, assim, só para a gente finalizar, que mensagem você gostaria de deixar aqui, até por toda a experiência que você tem, trabalhando com jovem, com atração, que boa notícia a gente pode deixar para eles? Não, acho que a boa notícia é a gente, como eu falei, a gente acreditar. Eu sou um cara muito otimista, positivista, né? Nesse sentido, você me conhece bem. Então, é como que a gente apoia sem, mais uma vez, mudar a minha cultura de empresa, sem mudar o meu jeito de trabalhar. Pensa no time de futebol, eu não vou, né, por mais que falar que todo mundo jogou pro Romário em 94. Mentira, o Romário tava lá e fez o trabalho dele, mas se não tem um goleiro, não tem um zagueiro, não tem um lateral, o time não funciona. Então não adianta você mudar tudo em função de uma pessoa, porque não vai dar certo. E as pessoas também não vão ficar satisfeitas com isso. Então como é que a gente ouve, aprende e vai fazer eventuais pequenos ajustes? Porque não é... E outra, não é porque a empresa A tá fazendo que eu vou fazer também. Ou porque deu certo um lugar, vai dar certo aqui também. É verdade. Cada um tem o seu jeito, cada empresa tem sua cultura, tem seus recursos, tem o seu estilo. Não é dentro do mesmo segmento, inclusive. O Itaú é um jeito, o Santander é outro, o Bradesco é outro, o Nubank é totalmente diferente. Perfeito. Então não adianta, porque o Nubank é legal, tal, tá. O Nubank é legal para uma série de pessoas. E o Itaú é muito mais legal do que para outras coisas, e assim por diante. Então, dentro da sua verdade, dentro daquilo que você entrega de valor. Por isso que o trabalho do autoconhecimento é importante até como empresa. Sem dúvida nenhuma. Que é o comecinho que eu falei, né? O que os seus colaboradores valorizam? Isso é um pouco que eu chamo de autoconhecimento dentro da empresa. Se você mapear isso, é o que você vai conseguir contar para fora e vão ter pessoas que vão falar, poxa, que legal, eu quero fazer parte disso. Eu me identifico com isso, porque isso faz parte da minha natureza, dos meus valores, eu tô alinhado com isso. Aliás, isso tem a ver com tudo na vida. Desde a sua vida profissional, onde eu quero me focar, onde eu quero me concentrar, até também na tua vida pessoal. Claro, você vai se unir com pessoas que pensam parecido, que têm os mesmos valores que você. Porque se você não fizer isso, lá na frente você vai ter problema. Essa história que os opostos se atraem é mentira. Se não te contaram ainda, é mentira. Aliás, isso é uma coisa que eu posso agora dizer com categoria. No trabalho é muito legal você ter o complemento, porque você tem um problema para resolver, você tem um mercado inteiro para abordar e as pessoas sendo complementares, elas realmente veem visões mais completas. Mas na vida pessoal, não. Na vida pessoal, você vai dar certo com quem você tem que fazer menos sacrifício de convivência. É isso. Porque se você tiver que negociar o tempo inteiro na tua vida pessoal, é exaustivo. Não vai casar com o oposto, porque isso é muito legal no começo, mas é exaustivo ao longo do tempo. Não dá. Quanto mais próximo você for, melhor é. Exatamente. Não, e dentro da empresa, quando eu digo, é compartilhar valores. Sem dúvida. Né? Cultura são os comportamentos e rituais. Você tem que achar aquilo legal. Igual na concessionária, bate o sino. Se você achar brega bater o sino, não vá, porque toda vez você bateu o sino. E a galera vai celebrar sim. Exatamente. Né? Se você tem dancinha, se você canta música, sei lá o quê, e tem empresa que tem algumas coisas assim, você tem que curtir aquilo. Exatamente. Se você não curte, nem vá. Que nem eles falavam lá do Magazine Luiza, que eles rezavam de manhã. Isso. Se você não acredita em nada disso, não vai para uma empresa assim, não vai. Exatamente. Muito legal. Olha, adorei falar com você, te rever, um prazer grande. Prazer Fico meu. muito feliz aí com o teu progresso todo. Obrigado. Como pessoa, como profissional. Muito obrigado. Você tem participação nisso, você sabe. Eu que agradeço sempre. Você, como um STJ, sempre fazedor, continua. STJ, é isso aí. Uso direto o STJ. Eu uso direto o STJ. E digo mais, posso dar um spoiler aqui? É um spoiler que dependendo de quando for no ar já tá. Eu tô lançando um livro, um capítulo dentro de um livro, que o título é Não Importa Aonde, Importa Com Quem. Legal. Que é muito legal. E aí fala das relações Jim e tal. Collins, né? Jim Collins. E aí, eu falo lá que eu sou, pra quem estudou em BTI, eu sou um STJ. ao extremo, né? Que eu preciso de pessoas e tal. Essa é a minha ligação com recursos humanos, porque eu sou um E. Realmente, quando eu pego lá, o que eu mais explodo ali é a extroversão, né? De querer estar com pessoas, lidar com pessoas. Então, não se tem o seu nome, mas o MBTI tá lá e tudo mais, falando... Não, e assim, o STJ, ele é um fazedor, né? Ele é um executor mesmo. Exatamente. Então, e aí fazendo sempre...
né? Por isso eu até entendo a sua indignação de quem não faz, Exato. porque você é um grande fazedor. Minha essência. É, a sua essência. Então, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito. Imagina, super obrigado de novo pelo carinho, adorei estar aqui. Espero voltar outras vezes pra gente ter boas notícias, melhores notícias do que essa. Vamos fazer E vamos isso. lutar pra... De novo, não é só falar. De novo, Vamos eu tô fazendo influenciar. a minha parte, você vai fazer a sua, quem estiver assistindo a gente, faça também. E juntos a gente consegue essa mudança. Muito legal. E até para mudar, a gente tem que saber qual é o problema. Exatamente. Então, eu acho legal a gente também falar do que tem, senão só fica falando só o que... fica fluffy, né? Só coisa assim, parecendo um suspiro. Não é isso. Muito mais que isso. Muito bom. Então, espero que vocês tenham curtido mais esse bate-papo aqui, que a gente falou bastante dos jovens aqui com o Caio Infante. Agradeço e até o próximo podcast Descompressão Corporativa.